Olá, boa noite a todos. Cumprimento em nome de todos os coautores, toda a equipe de organização do Congresso Internacional de Altos Estudos em Direito, CAEDJUS, fazendo na pessoa da sua presidente, a professora doutora Gisele Lima, assim como aos professores coordenadores deste 8º grupo de trabalho de Tecnologia e Sociedade, a professora doutora Ana Elizabeth Lapa Vanderlei Cavalcante, do UniFMU de São Paulo, o professor doutor Cildo Diolo Júnior, da Universidade Estadual de Minas Gerais, o professor Dr. Paulo José Ferreira Carneiro Torres da Silva, da Universidade Estácio de Sá, e o professor Dr. Vinícius Almada Mozetic, da UNOESC, e todos os demais colegas e expositores. É uma grande alegria para todos nós termos a oportunidade de estarmos aqui por mais um ano, participando do CAEDJUS, com a apresentação desse nosso artigo completo, intitulado Considerações sobre o uso da tecnologia blockchain no sistema registral imobiliário brasileiro, que foi escrito aqui a 8 mãos. Meu nome é Caio Paco Ferraz de Camargo, eu sou doutorando em Direito pela Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Unesp, mestre em Direito pela Uninove, mestrando em Direito em segunda titulação pelo UniFMU de São Paulo, bacharel em Direito em Relações Internacionais, especialista em Direito Notarial e Registral Imobiliário e Direito Civil e oficial de Registro Civil e Pessoas Naturais e tabelião de notas no interior do estado de São Paulo. Passo a palavra ao colega Devanildo, que vai se apresentar e também apresentar o nosso professor, também coautor, Irineu, e na sequência a coautora e colega Thaisa. Obrigado. Olá, tudo bem? Meu nome é Devanildo de Amorim Souza, sou mestrando pela faculdade, pelo Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas, também bacharel em Direito pela mesma instituição e bolsista institucional também pela mesma faculdade. Também aproveito para apresentar o professor Irineu, que por motivo de agenda não pôde fazer esse presente nessa gravação. O professor Irineu Irineu Barreto Júnior, é pós-doutor pela USP, doutor em Ciências Sociais pela PUC-SP e docente do programa de mestrado aqui da FMU-SP, tá? Passa a palavra à colega Thaisa para que ela também possa se apresentar. Obrigada. Olá, pessoal. Bom, meu nome é Thaisa Paca Ferraz de Camargo, eu sou mestranda em Direito, eu sou especialista em Direito na área de Direito Notarial e Registral Imobiliário pela Escola Paulista da Magistratura, especialista em Direito Civil também pela Escola Paulista da Magistratura, sou graduada em Direito pelo Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas e profissionalmente atuo como assistente jurídica de juiz de direito no Tribunal de Justiça. Bom, e sem mais delongas, né, já que todo mundo se apresentou, agora eu passo a falar do nosso artigo. Como já adiantado pelo Caio, nosso artigo ele busca responder a seguinte pergunta: parece viável substituir o sistema de registro de imóveis brasileiros pela blockchain? E na busca dessa resposta, figurou-se mais adequado o método dedutivo, com pesquisa descritiva feita em fontes bibliográficas especializadas, a fim de esclarecer os conceitos da tecnologia blockchain vincada na emissão de criptomoedas e os fundamentos do sistema registral imobiliário brasileiro. E a partir da explicação das peculiaridades dessas premissas, nos aproximamos da conclusão da viabilidade do uso da blockchain pelo registro imobiliário brasileiro, mas não a substituição por ela, né? E dando continuidade, né, à apresentação do nosso artigo e partindo da constatação do próprio Tribunal de Contas da União de que há um movimento internacional de governos e organizações no exame do potencial transformador da tecnologia blockchain e o seu impacto na sociedade, vou pontuar algumas experiências da utilização da blockchain em serviços públicos em países estrangeiros, preparando a apresentação da sessão seguinte pelo coautor e colega Devanildo, que vai explorar, então, as experiências nacionais. Então, dentre as experiências estrangeiras, há o caso paradigmático da Estônia, que introduziu uma tecnologia chamada
keyless signature infrastructure, para proteger todos os dados do setor público, no qual sempre que o arquivo base é alterado, um novo valor é adicionado à cadeia e a essas informações. Elas não podem mais ser alteradas, sendo ainda todas as atividades rastreáveis e auditáveis também. Então, nós destacamos ainda a iniciativa da autoridade sueca de mapeamento, cadastro e registro de terras, juntamente com um banco, né, que montou um projeto piloto baseado na blockchain para redefinir transações imobiliárias e hipotecas no país. O Emirado de Dubai, no escopo do Smart Dubai, ele pretende adotar a tecnologia blockchain também em todas as estruturas governamentais. A Espanha também, né, por sua vez, ela conduz uma iniciativa chamada Alastria, que já tem mais, né, de 400 membros, cujo objetivo também é promover a adoção da blockchain em nível nacional. A Rússia, em 2018, assumiu a posição ativa, né, sobre o assunto e editou as primeiras leis e regulamentos nos níveis federais e regionais sobre a blockchain e a circulação de criptomoedas. A República da Geórgia, ela também está usando a blockchain para fornecer um certificado digital, né, dos seus títulos de terra para os seus cidadãos. Então, feitas essas premissas estrangeiras, agora eu passo para o colega Devanildo, que vai continuar com a apresentação do nosso artigo. Obrigado, Thaisa, pela contribuição. Aqui no Brasil, a gente já tem diversas iniciativas no setor público, né? Desde questões envolvendo bancos públicos, como também instituições como a Receita Federal, a ANAC. No BNDES, por exemplo, estuda-se alguns projetos pilotos no sentido de, literalmente, mapear a destinação de verbas públicas. Então, por meio da cadeia blockchain, é viabilizado uma espécie de moeda daquele banco, onde, de fato, as relações que vão ali sendo construídas se dão por meio daquele ativo financeiro. Ou seja, torna-se possível mapear e seguir inteiramente toda a cadeia daquele dinheiro. É mais ou menos aquela ideia de segue o dinheiro e identifica se houve ou não alguma possível violação a alguma regra do sistema jurídico brasileiro, né? Também existe a aplicabilidade no campo da Receita Federal, no campo da ANAC, como foi mencionado, em questões de regulação aérea, questão de transação de bens e também questão de softwares concernentes a alguns aspectos da aviação, tá? Passa a palavra ao colega Caio, para que ele também possa complementar com o item 3 e logo em seguida apresentar a conclusão do trabalho. Obrigado. Obrigado, Devan. Então, dando sequência à apresentação do nosso artigo, eu vou tratar aqui do terceiro e último tópico, que versou aqui sobre, nós versamos, aliás, sobre as possibilidades do uso da tecnologia blockchain no sistema registral imobiliário brasileiro. Pessoal, conquanto o desafio de documentar as operações imobiliárias em geral seja um desafio global, as respostas que foram dadas ao longo da história, né, da própria formação dos sistemas jurídicos, ela é muito díspare, né, e ela gerou experiências e sistemas de registros imobiliários muito diferentes, e essas diferenças são muito profundas. Por isso mesmo é que nesse ponto da pesquisa, a gente buscou evidenciar, a partir do aprofundamento do estudo do sistema registral imobiliário brasileiro, que a comparação das experiências de implementação de um sistema de registro imobiliário em blockchain, como já vem ocorrendo, aliás, em países como a Suécia, Honduras, Geórgia e Gana, é imprópria quando a gente faz essa comparação, né, sem o devido cuidado. Por quê? Porque esse argumento acaba encerrando e desconsiderando essa profunda diferença entre os sistemas de registro de propriedade imobiliária em relação ao sistema nacional brasileiro.
acaba se tornando ou um argumento meramente retórico, né, muito mais retórico do que científico, ou acaba evidenciando a própria ignorância de quem o aventa. Então, acho que o texto elucida esse ponto. Então, ao contrário do que muitos pensam, né, e às vezes até a gente acaba lendo em alguns artigos, inclusive de pessoas de renome que ocuparam já cargos públicos, um oficial de registro de imóveis, o cartorário, como às vezes se chama por aí, ele não é, no Brasil, um mero arquivador de documentos. Na verdade, no cartório de registro de imóveis é que se constitui propriamente dito, o direito de propriedade, com ressalvadas pouquíssimas hipóteses, como, por exemplo, a aquisição da propriedade pela uso capião. Mas, no geral, nos termos do artigo 1245, parágrafo único do Código Civil, é com o registro que nós vamos ter a constituição da propriedade, que é um direito fundamental. Nós destacamos no artigo que o sistema registral imobiliário brasileiro ele foi profundamente reestruturado. Na verdade, ele sofreu uma guinada e uma invertida de perspectiva a partir de 1976. E eu falo 76 porque 76 foi o ano em que entrou em vigor a Lei de Registros Públicos, que é a Lei 6.015, que é de 73. Nós tivemos uma vacatio legis justamente pela profunda alteração da perspectiva do registro imobiliário que a Lei de Registros Públicos trouxe, é que a vacatio legis foi de 3 anos, bastante extensa. Então, pessoal, quando a Lei de Registros Públicos de 73, que entrou em vigor em 76, faz essa guinada, né, ela traz para a gente o sistema chamado sistema do folho real. O que isso quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, que todo o sistema de registro imobiliário brasileiro, ele está baseado agora, a partir, né, da lei de 73, baseado no imóvel, e não mais como era no sistema anterior das transcrições, nas pessoas. Por isso que a gente fala que é um sistema baseado ali no folho real, ou seja, o que importa, a unidade básica agora é o imóvel, não mais os seus titulares, adquirentes, transmitentes. Então, pessoal, por que eu destaco isso? Porque, diferentemente do que acontece nos sistemas privatistas, como é o francês e o português, o sistema de registro de imóveis brasileiro, ele é eclético. Por que ele é eclético? Ele mistura alguns poucos aspectos desse sistema privatista. E o que é esse sistema privatista? É um sistema onde o mero contrato transmite por si só a propriedade. No Brasil não é assim. E ele é eclético, né, o sistema registral imobiliário brasileiro, o Afrânio de Carvalho, um autor famoso na área de direito registral, reputa, né, faz essa classificação, porque ele pega aspectos desse sistema privatista e mescla com aspectos do sistema publicista, que é um sistema que a gente chama de sistema alemão, que tem, dele emana uma presunção absoluta de propriedade, sistema ainda com suas peculiaridades, mas diferentes, bastante diferentes, dispare também do sistema brasileiro, que usa-se de aspectos desse sistema também publicista. No sistema de registro imobiliário brasileiro, o registrador imobiliário ele faz um juízo de derivação do título, então da escritura pública, do próprio mandado judicial, da carta de sentença, e para que esse título possa alcançar o registro, que é o modo. O modo é o que gera a aquisição e a constituição do direito de propriedade. Então, pessoal, o registrador de imóveis no Brasil, ele controla a disponibilidade e a constituição do próprio direito de propriedade. Isso é muito relevante, é muito profunda as implicações dessa atividade do registrador. E por isso que se defere no sistema, ele vai, esse sistema, né, trabalho jurídico do registrador de imóveis brasileiro, ele vai diferir muito dos sistemas privatistas, porque nesses sistemas, como o próprio contrato transmite por si só a propriedade, o que acontece? O registrador é um mero arquivador de documentos, aí sim. Então, nesses sistemas onde a gente tem
também em inglês, esse tipo de sistema é chamado de DIT System. É um sistema de arquivamento que é diferente do Title System, onde aí sim há um juízo aí de disponibilidade do direito para a constituição de um direito seguinte. Então, o que acontece? Nesses sistemas que são mais simples, o sistema onde o registrador é um mero arquivador de documento, tem se mostrado viável a própria substituição do serviço, ou temos a perspectiva de que seja viável a substituição desse serviço pela blockchain. Ao contrário do Brasil ou do sistema publicista, do sistema alemão, onde há aí uma carga de trabalho jurídico muito aprofundado. O registrador imobiliário no Brasil, né, no sistema eclético brasileiro, ele vai analisar, ele vai examinar a disponibilidade, a existência, a validade, a eficácia do título para daí sim se constituir o modo, que é o quê? O registro. E ele não faz isso de uma forma singela. O registrador não vai fazer uma análise apenas intramatricular, ou seja, ele vai analisar a matrícula, o título, à luz de todo o ordenamento jurídico brasileiro, e não só de uma lei. E por que eu destaco isso? Porque o ordenamento inclui as próprias decisões jurisprudenciais, enfim, as próprias interpretações sistemáticas, e esse juízo é feito, inclusive, com alguns elementos que estão fora da matrícula. Como nós, por exemplo, podemos ter decisões ou penhoras deferidas que não constam na matrícula. Há algum efeito em relação à presunção, mas o registrador vai fazer essa análise. E isso acaba denotando uma complexidade jurídica que é indizível. Então, isso exige um conhecimento não apenas do direito registral, mas do direito civil, do direito privado como um todo, e ambiental e diversos outros ramos. Ou seja, com isso a gente pode, ao menos por hora, indicar que parece ser improvável a substituição, alguns falam de maneira muito rasa, do registro de imóveis brasileiro pela blockchain, o que, por outro lado, não quer dizer que não se possa usar a tecnologia blockchain para incrementar ou dinamizar o serviço de registro de imóveis no Brasil. Então, pessoal, concluindo, né, a gente chega aí à guisa de conclusão, essa constatação de que, sendo o registro pelas peculiaridades e complexidades do sistema registral imobiliário brasileiro, que é um sistema de registro de direitos eclético, porque há o controle e a constituição do direito de propriedade em si no próprio registro de imóveis, no cartório de registro de imóveis, ou seja, o nosso registro de imóveis brasileiro não é um mero arquivador de documentos, então isso acaba gerando, imputando uma grande carga, um grande protagonismo na atuação jurídica do registrador de imóveis, encarregando do exame da disponibilidade jurídica do direito de propriedade imobiliária, sendo, portanto, improvável que a sua atividade seja substituída, efetivamente substituída pela blockchain, o que, como eu já disse anteriormente, não quer dizer que a gente não possa se aproveitar dessa tecnologia para dinamizar e tornar mais eficiente, otimizar aí o serviço do registro de imóveis no Brasil. Tá bem, pessoal? Espero que seja útil a pesquisa de vocês também, as nossas considerações, e agradecemos muito a atenção. Boa noite e bom congresso a todos.